dentro da minha alma, as dúvidas que eu tinha dentro da minha alma que eram muito grandes. E aquele filme começou a mostrar um pastor chamado David Wilson, que pregava e pregava, e o Nick cada vez mais fugia da mensagem desse pastor, até que a namorada dele se converte, passa por um processo de libertação, e eu começo a me identificar com aquela realidade, porque o Nick não queria abraçar Jesus, não queria abraçar a cruz. E eu olhava para aquele filme assim e falava, meu Deus, como que está aparecendo a minha vida? Eu não quero as coisas de Deus para mim, eu não quero Jesus para mim, quando de repente o Nick aceita o desafio de ir para um cinema desativado, e lá as duas gangues se posicionaram e concordaram. Dentro do cinema, eles iam manter uma luta, ali armados com paus, pedra, facão, canivete e todas as armas disponíveis na época. As duas gangues iam se enfrentar, quando de repente o pastor prega diante daquele ambiente inóspito, daquele ambiente terrível, ambiente próprio para quem realmente ia se destruir. E o pastor anunciou Jesus, anunciou a oportunidade de se entregar para Jesus. Fez um desafio, chamou um jovem à frente para colher a oferta, deu o texto na mão do Nick, e o Nick sentiu-se valorizado. E ali, naquele momento, Nick se converte, o Nick se entrega para Jesus, os olhos dele se abrem, ele clama, dos olhos dele caem, e ele enxerga que com Jesus ele teria uma chance, uma nova vida, uma nova realidade. O líder do outro vai para cima dele, e o Nick consegue lutar contra ele, e quando o Nick arranca o canivete da mão dele, que vai matá-lo, a conversão, a obra do Espírito Santo na vida dele fala mais alto, e ele então perdoa aquele inimigo dele, e Deus começa a fazer uma obra tremenda. Nick se converte, a vida do Nick é transformada em cuidada. Pastor Edson faz o apelo, eu vou à frente, com mais alguns outros jovens. À frente eu me ajoelhei, eu lembro que naquele dia eu falei, meu Deus, eu não quero mais esse tipo de vida, eu não quero mais viver essa realidade, para mim basta, para mim chega de tanta angústia, Deus é onde que eu me entrego. E aquele dia, eu me entreguei para Jesus. E a minha vida mudou radicalmente. De uma semana para outra, um mês seguinte, o outro mês seguinte, no ano que eu me formei, no ano de 89, eu conversei com o pastor e falei, olha, o desejo do meu coração não é mais ir para o mundo afora como eu queria ir, porque eu fugia da realidade familiar e social que eu vivia, eu queria ir para longe, queria ser sexo da vida no Mato Grosso, e subir daí para cima para quando, mas eu falei, não, eu quero ficar em Paraguaçu, porque alguma coisa diferente começou a mudar na minha vida e eu quero isso para mim, eu quero mudança real, completa, total. E o pastor Edson falou, olha, você pode morar na igreja. De novo eu vou contar isso. Eu fui morar nesse quarto aqui, morei aqui no ano de 89 até 90. A minha vida foi mudada, transformada. O Zé Roberto, que vivia da forma que vivia antes, se tornou outro. No ano de 92, 91, em Matéria, namoramos, casamos. No ano de 91, casamos. Em 92 eu fui ordenado um dos pastores da igreja. E nos últimos dias, essa questão chamada conversão tem falado profundamente comigo e tem orgulhado dentro do meu coração. Deus, o Senhor fez essa obra tão grandiosa na minha vida, sua misericórdia foi tão grande que o Senhor me alcançou. Eu merecia a morte, eu merecia a perdição, eu merecia ficar longe de Ti. O Senhor teve tanta misericórdia, me amou tanto, Senhor, e eu não posso me sentir conformado com esse tipo de vida que eu estou vivendo. Não, meu Deus, eu quero me apaixonar mais por Ti, eu quero levar a Tua palavra, eu quero ser vaso na Tua mão, eu quero ser bênção na Tua mão. Me use, Senhor, me use e me expor no meu coração, a minha vida. E eu digo para os irmãos que a cada dia, e agora, nesse último tempo, eu tenho percebido uma necessidade de cada vez mais eu desejar isso no meu coração. De que Deus faça a obra dele através da minha vida. Hoje pela manhã eu disse, Deus, então com que propósito? Por que Deus me alcançou há mais de 20 anos atrás? Olhou para a minha realidade, eu não tinha futuro. Eu não teria a vida que eu tenho hoje. Lógico que é uma vida que de vez em quando a gente enfrenta lutas, dificuldades, mas não teria a vida e a alegria e a paz
se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Essa expressão é repetida depois em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, e nós podemos abrir lá, e nós vamos ler, se torna uma canção. Nós cantamos duas músicas aqui, com esse texto como base. É comum nós vermos cristãos cantarem, desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, um Deus que trabalha para o bem daquele que nele espera. Depois nós vemos como está escrito, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós não conseguimos compreender de fato o amor de Deus. É grandioso demais, é muito grande. Deus nos amou estando nós mortos. Deus nos amou estando nós perdidos. Deus nos amou estando nós lameados no pecado. Deus nos amou. E Ele então manifesta esse amor clareia pelo alto do Espírito Santo na nossa vida, quando nós entendemos a obra da cruz, quando nós entendemos a morte de Jesus. Tudo obra do Espírito Santo em nós. Nosso relacionamento com Deus não se fundamenta nos nossos méritos. O nosso relacionamento com Deus não tem nada a ver com os nossos deméritos. O nosso relacionamento com Deus não tem a ver por eu merecer ou por eu não merecer. É Deus que nos escolheu. É Deus que quis se relacionar conosco. É Deus que deu Jesus. É Deus que nos amou. É Deus que tem chamado, meu irmão. Irmãos, quando eu fico olhando e pensando e percebendo o tamanho desse amor de Deus por mim, eu falo, meu Deus, eu não mereço tanto amor. Eu não mereço tanta graça. Eu sou falho, sou pecador, mas aí eu percebo um Deus que olha para mim e, apesar de eu ser um pecador, me amou. Apesar de eu ser extremamente falho, me ama. Você pode entender isso melhor quando você olhar para dentro de você e ver a sua condição, ver a sua real condição. Quem é você? Quem sou eu? Quem é você na realidade? Tira a máscara. Olha para a sua realidade como até mesmo como cristão, está dentro da igreja, vem nos cultos, mas qual que é a sua realidade? Você olha para dentro de você e não percebe quão distante de Deus você está. Mas mesmo assim Deus escolheu te amar e escolheu se aproximar de você. Não é o nosso relacionamento com Deus não se fundamenta nos nossos méritos, nem nos nossos deméritos, mas sim na graça e bondade de Deus, que nos possibilita a amar com amor eterno. É a graça e a bondade de Deus a nosso favor. Deus tem sido bom, maravilhoso, mesmo sendo maus. E quem sabe ouvir essa noite sabe muito bem. Conversávamos esse dia com um irmão, ele estava atrás do carro, nós tínhamos acabado de vir de Assis, acho que foi semana passada, 15 dias atrás, e ele começou a contar a sua vida e chorava, e dizia, pastor, mas eu vou mudar, pastor, mas eu vou tomar decisões na minha vida. E eu dizia, filho, a nossa vida, ela vai ser resultado das nossas decisões, porque tem uma coisa que nós temos, é a escolha, nós temos também escolher bem. Ele dizia, não, pastor, eu vou escolher ir para a terra de Deus, eu vou escolher, e eu dizendo, faça isso. Nós sabemos que o Espírito Santo faz a obra, vai ser dessa forma também, incentivando, movendo o nosso coração a estar diante de Deus. Amém, irmãos? Amém? Somos débitos e também não somos créditos na nossa relação com Ele. Achei interessante essa frase do pastor Paulo Tomé, o pai adotivo do pastor Arlen. Deus não soma débitos. Ele diz, meu filho, olha, você deve insistir. Ou não soma débitos, meu filho, vem cá, você merece receber isso. Deus não soma, Deus simplesmente escolheu nos amar. Simplesmente olhou para nós, olhou para mim, olhou para você e escolheu te amar. Qual a prova de que Deus escolheu nos amar? Ele deu Jesus. Ele deu Jesus. Por mim e por você. A bênção de Deus não vem pelos nossos acertos, nem as maldições pelos nossos fracassos de erros, mas
porque Jesus morreu por nós, é porque Ele se entregou por nós, é porque na cruz Ele nos alcançou por meio da cruz, por meio de sua morte. E é isso que nós vamos lembrar hoje aqui. Nós vamos lembrar essa obra maravilhosa de amor de Deus, por mim e por você. Jesus não merecia morrer naquela cruz. Deus, por nos amar, deu o seu Filho. Deus, por amar a mim e a você, com Jesus, para que nós tivéssemos Ele, para que nós entendêssemos a obra dele, para que nós entendêssemos com gratidão no nosso coração, o servíssemos por gratidão, por amor, não porque merecemos, não porque somos dignos, não somos. A própria palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nosso Deus escolheu nos amar. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Amém. Deus te ama. Deus te ama. Jesus diz em João 11:26: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Jesus está falando da salvação que há nele. A salvação só em Jesus. Eu gosto de todos os livros da Bíblia, mas ultimamente eu tenho tido uma fascinação aqui maior com os evangelhos. Tenho lido os evangelhos muito mais do que outros textos. Eu tenho até mesmo olhado os textos do Velho Testamento e tenho revisado ele no Novo. Eu tenho olhado esse texto aqui de Isaías 64 e tenho visto Paulo falando em Coríntios, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. E procurado compreender dentro do Novo Testamento o significado do que no Velho foi escrito. Para ter que toda esse convívio da palavra, a pessoa de Jesus salta aos meus olhos e salta ao meu coração. Deus nos amou tanto, 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 que deu o seu Filho. Abra a sua Bíblia comigo em João 3:15. João 3:15. Abra lá rapidinho. Aleluia. João 3:15. Esses textos que eu estou lendo agora eu não tinha nem marcado, tá, irmão? Eu resolvi não acompanhar os slides que eu montei aqui. E no 16? O que eu quero que nós entendamos essa noite, realmente percebamos o tamanho desse amor. Deus nos ama tanto, tanto, o amor dele é tão grande, tão maravilhoso. João capítulo 3, conforme o pastor Ezequiel aqui disse, né, quando ele pregou há 3 livros atrás, João, de uma forma diferente dos outros livros dele, você é bem mais próximo, já disse isso na nossa reunião no mesmo dia, você é bem mais próximo, de uma semana antes, você é bem mais próximo de Jesus. João relata algo no livro dele, no livro de João, diferente dos outros evangelhos, somente essa conversa de Jesus com Nicodemos. João capítulo 3, versículo 15. Diz assim: até está tudo para mim assim que, mesmo com óculos, fico olhando assim, mas não é, tem a distância certa. Eu olhar aqui hoje, acostumei, né? Mas é a distância certa. Tem que chegar bem pertinho. João 3:15. Diz assim: Acertar o alvo. para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, 16, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O 16, a parte final, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia. E o Espírito Santo tem nos levado a entender. Precisamos crer em Jesus, precisamos amar Jesus, precisamos viver Jesus, precisamos viver Jesus na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Amém. Jesus precisa ser parte da nossa vida. Nós vamos compreender o amor de Deus se nós percebemos que Jesus morreu na cruz por nós, entregou a sua vida por nós, quando nós estávamos no pecado, no erro. Jesus
levou sobre si na cruz os nossos pecados, levou sobre si na cruz as maldições que pesavam sobre nós, fez uma obra tremenda na nossa vida na cruz. A cruz de Jesus é o marco da nossa fé. Olhamos para a cruz e percebemos, foi por meio dela que nós somos salvos, redimidos, lavados, purificados por meio de Jesus. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Ele deu o seu filho sendo inocente. Ele deu o seu filho não merecendo a morte. Mas por nos amar, o seu filho morreu. Jesus morreu por nos amar. Deus morreu por nos amar. Jesus entregou a sua vida por amar a mim e a você. O nosso olho ainda não viu, o ouvido não ouviu. Mas aqui a palavra revela-se de uma maneira total. Jesus morre na cruz. Consuma-se, porque antes de dizer está consumado, está realizado, tudo foi feito. A maior prova do amor de Deus por nós é o fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o tamanho do amor de Deus comigo e com você. Deus te ama. Deus ama a mim e a você. Deus amou ao mundo. Deus amou a todos. O próprio Paulo, escrevendo esse modo, diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. A vontade do coração de Deus é que todos se salvem. Nós sabemos que não são todos que serão salvos. Mas o desejo do coração de Deus é esse, que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da justiça. E cheguem ao pleno conhecimento de Jesus. E entenda a obra da cruz. A vontade de Deus é assim, eu creio assim. Quando eu olho e vejo o que a Bíblia fala do tamanho desse amor de Deus, a vontade de Deus é que ninguém se perca. Eu ouvi um pregador dizer que o homem se perde porque o homem escolhe se perder. Mas não, o homem se perde porque o pecado leva o homem para a lama. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E nessa noite eu quero aqui fazer um desafio a você, um apelo a você. Olhe para a tua realidade. Veja como está a tua condição. Reconheça o seu estado. Reconheça a sua condição de pecador. Veja, perceba. Você precisa de Deus, meu irmão. Você precisa de Deus, minha irmã. Você precisa de uma nova vida com Jesus. Você precisa de uma vida transformada. Até mesmo você que está abraçando e vem abraçando a fé faz tempo, mas não houve mudança significativa na sua vida. Você olha, eu estava dizendo até com meus irmãos lá embaixo, com a nossa liderança, teve um dia, numa tarde de sexta-feira, no ano de 89, em que eu subi essas escadas, aqui, eu era senador da igreja, naquele cantinho lá onde estava o natalício, lá eu comprei o meu joelho e falei, Deus, a minha vida muda hoje, ou eu me perco totalmente. Naquele dia eu ia tomar uma grande decisão. Havia um problema relacional com uma pessoa, e essa pessoa não queria saber de Deus. E eu estava sendo atraído por essa moça que estudava comigo no magistério. Ainda não conheci quem, tá? Eu conheci, foi nós, eu só de respostas. Então, ainda havia, mas eu percebia que aquele relacionamento estava me puxando para longe, estava me puxando para longe de Deus. E aquilo ia me afastar, isso aqui estava me fazendo mal. Desse eu falava, meu Deus, eu estou mergulhando no pecado, eu estou apaixonado pelo pecado, eu estou gostando do pecado, eu estou gostando dessa realidade, e não está certo isso. Oh, minha vida muda hoje. Eu cheguei no sala de aula, virei para a moça e falei, filha, não dá mais, acabou. Eles vão conversar mais. E não conversamos mais. Formei no magistério, ela sentava no canto dela, eu no meu, não houve mais relacionamento nenhum, porque aquilo estava me afastando de Deus. Aí eu conheci a Kelly, começamos a namorar e nos casamos. Mas havia uma chance enorme daquela vida pecaminosa que eu vivia voltar à tona novamente. E eu tomei uma decisão. Por isso que eu digo que a vida é feita de decisões. As nossas escolhas refletem o nosso futuro. Eu poderia ser um cristão derrotado, um cristão com a vida espiritual meia boca, um cristão que vivia um pé na igreja, um pé no mundo, que acha que não tem? Tem! E eu quero dizer para você que o tamanho do amor de Deus não compensa viver um tipo de vida dessa, uma vida na carne, não compensa viver uma vida atolada pelos desejos carnais, não compensa. O amor de Deus é muito maior, a forma que Deus nos ama é tão grandiosa, que a minha vontade hoje é servir mais e melhor
A minha vontade agora é dobrar a minha paixão. Eu falava isso agora há pouco para os meus irmãos, para a nossa liderança. A minha vontade agora é pregar mais, é anunciar mais, é testemunhar mais, é viver Jesus de uma forma mais intensa, mais real, mais verdadeira. Ser um cristão melhor, porque eu não sou conformado com o tipo de vida cristã que eu vivo. Vocês acham que eu gosto do tipo de vida cristã que eu vivo? Eu não sou conformado. Eu sei que eu preciso melhorar cada vez mais, como pai, como esposo, como filho. Eu sei que eu preciso melhorar mais como irmão, como funcionário público, como pessoa da sociedade. Eu sei que eu preciso melhorar mais. E agora o meu desejo no coração é melhorar mais, não para a minha glória, mas para a glória de Deus, para cumprir o propósito dele, para cumprir o plano dele e alcançar quanto mais altos possíveis para ele. O desejo do meu coração é ver a realidade do Novo Testamento e as promessas contidas e cumpridas na minha vida com mais intensidade. É cumprir o ID com mais intensidade. É cumprir a grande comissão, que é a mesma coisa, com mais intensidade, de uma forma mais real e mais clara. Porque agora eu sei em quem tenho crido. Agora eu sei em Deus, que eu preciso de um Jesus maravilhoso que habita dentro de mim e que transformou a minha vida o tamanho de um preço pelo qual eu fui comprado. Deus te ama. Deus te ama. Jovem rapaz, jovem moça, você que está aqui nessa noite, talvez pela primeira vez. Deus te ama. Mas a sua vida precisa ser confrontada com a santidade dele. Você precisa ser confrontado com esse amor, que diz a Bíblia que esse amor de Deus nos constrange. Esse amor de Deus mostra a nossa realidade, mostra de verdade quem nós somos. E você está me ouvindo nessa noite, você está vendo realmente quem você é. Deus ninguém engana, a Deus ninguém passa para trás, Deus sabe tudo, conhece o nosso coração e o tipo de vida que nós estamos vivendo. Essa é uma noite que nos consertamos com Ele, é uma noite que nos convertemos a Ele, e convertemos o nosso coração a Ele, do nosso coração de carne, de pedra, ser transformado num coração de carne, num coração que pulsa para fazer a vontade dEle. Vamos cair, né? Em nome de Jesus.